Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos e na aula de hoje, o professor Gilberto aqui vai tratar sobre conceitos fundamentais que giram em torno aqui da função de segundo grau. Um pequeno resumo, né? Espero que consiga esclarecer para que a gente possa dar andamento às nossas aulas aí, né? Bom, então a função de segundo grau, a sua definição, ela é dada da seguinte forma, né? Esse f aqui é f de função, né? Então, essa função é definida de R para R. Esse R aqui é o conjunto do domínio e esse outro R é o conjunto, o contradomínio, né? R de conjunto dos números reais, né? Então, é uma função quadrática, quadrática quer dizer de segundo grau, né? Se existirem números reais A, B e C, tais que, né? Aí, voltando aqui, ó, o A tem que ser diferente de zero, né? E aqui a forma genérica da função de segundo grau, né? Então, ax ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que esse a, b e c são números reais quaisquer. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Olhando para uma função de segundo grau, alguns exemplos aqui, né? A gente tem aqui, o professor colocou 4 exemplos, né? A gente vê aqui, ó, o primeiro exemplo, tem essa função aqui. Y igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 6. Para a gente identificar quem são os seus coeficientes, quem são os seus valores de A, B e C. Para a gente frisar o seguinte, que aqui é a forma genérica da função de segundo grau. Então, A, B e C são números reais quaisquer, só o A, apenas o A, que tem que ser diferente de zero, né? Senão a função de segundo grau não vai existir. Se esse A for zero, o x ao quadrado aqui some. Então, olhando aqui para essa função, para esse primeiro exemplo, o A aqui vale 3 positivo, né? Pode pôr lá mais 3. O B vale menos 2. E o C vale mais 6. Né? Ó, essa é uma função de segundo grau completa. Tem os 3 coeficientes, os valores de A, B e C. Aqui uma outra função de segundo grau, segundo exemplo, né? Uma outra função de segundo grau completa também. Olha só, tem o x ao quadrado, então quando não tiver nada aqui, ó, o A é 1, né? Então, 1x ao quadrado, 1 positivo, já que não tem sinal, né? Menos 6 para o B, né? E o 5, 5 positivo. Então, lembrando lá, né? O A é o coeficiente do x ao quadrado, o B é o coeficiente do x, e o C é o número que está sozinho lá, também chamado de termo independente. Né? Vamos para o próximo exemplo lá. Aqui, de novo, ó, não tem valor acompanhando o x, então é 1. Então, aqui é 1 positivo, né? Veja, lembra que o professor falou que o B é o valor que acompanha o x, né? Então, aqui não tem um bx, né? Então, se não tiver, é 0 para ele, tá bom? E o C é o termo independente, o número que está sozinho. Então, ó, o número que está sozinho aqui é o menos 9, tá joia? Então, veja, essa é uma função de segundo grau incompleta, da qual está faltando o termo B, tá joia? Vamos para outra função de segundo grau aqui. Deixa eu só dar uma corrigidinha aqui. O professor esqueceu de colocar aqui o x. Aí só arrumando ali rapidamente. Bom, então aqui, ó, não tem nenhum número acompanhando o x, então aqui é 1. Então vai ser menos 1 sobre 4, né? Então o a aqui é menos 1 quarto, uma fração para o coeficiente a. O b é menos 1, né? Ó, está acompanhando o x, né? Então menos 1. E o C, que é o número que está sozinho, o termo independente não tem, então ele é 0. Tá joia? Então, aqui só para a gente relembrar como se identifica os números que compõem a função de segundo grau, os coeficientes da função, né? Bom, quando a gente observa lá a construção do gráfico da função de segundo grau, a gente já sabe que esse gráfico é uma parábola, tá certo? É uma curva, né? A gente está retomando as ideias que a gente teve lá no 9º ano, né? Bom, como que se comporta essa curva, né? Ela pode ter uma concavidade voltada para cima ou uma concavidade voltada para baixo, né? Como é que a gente vai saber quando ela é para cima e quando ela é para baixo, né? A dica fundamental é olhar para o coeficiente A que compõe essa função, o A. Se o A for um número maior do que zero, ou seja, se o A for um número positivo, né? Então, essa função ela vai ter a concavidade voltada para cima. Se o A for um número menor do que zero, ou seja, o A for um número negativo, essa função
vai ter a concavidade voltada para baixo, tá bom? Seguindo lá, para a gente construir um esboço desse gráfico, né? Esboçar o gráfico, não desenhá-lo com toda a precisão, né? A gente pode ter pontos que são fundamentais nesse gráfico, né? Dois deles são chamados de raízes da função, que são esses pontos aqui, ó, onde a parábola intercepta o eixo x, né? Então, as raízes são os pontos de intersecção com o eixo x. Raízes da função, ou seja, as raízes são encontradas quando a gente vai lá e diz que o y é zero. Quando o y é zero, a gente acha os valores de x. Se eu for lá na função genérica do segundo grau, e no lugar do f de x escrever y, e igualar esse y a zero, essa função acaba virando uma equação do segundo grau. Resolvendo essa equação, nós vamos ter lá o valor de x' e x duas linhas, né? x1 e x2, como queira chamar, né? Então, aqui são as raízes, x' e x duas linhas, tá bom? São os pontos onde essa parábola vai interceptar o eixo x. Lembrando que para toda equação do segundo grau, ela pode ter duas raízes, pode ter uma raiz só, então esse gráfico só tocaria no eixo x, ou se essa equação não tiver nenhuma raiz real, então esse gráfico não vai tocar o eixo x, né? Ele pode ficar acima do eixo x ou abaixo do eixo x, sem tocar no eixo x, sem interceptar o eixo x, tá joia? Bom, e tem esse outro ponto aqui, ó, onde essa parábola intercepta o eixo y. Onde ela intercepta o eixo y, vai ser justamente vai coincidir com o coeficiente c da função de segundo grau. Então, se você olhar a função genérica, lá, voltando na função genérica, esse c aqui, o número c, ele vai determinar onde a função vai interceptar o eixo y, né? Então, aqui é o c da função. E aqui, o ponto de mínimo, né? Pode ser um ponto de mínimo ou ponto de máximo, né? O vértice da parábola, né? Que nesse caso aqui, como ela tem a concavidade para cima, então esse vértice aqui, esse ponto aqui, vai ser um ponto de mínimo, né? Se a concavidade fosse voltada para baixo, como esse exemplo aqui, então o vértice aqui seria um ponto de máximo, né? Veja, por que chama ponto de mínimo? Porque se você olhar aqui, ó, observando a função daqui para cá, ela vem decaindo, até chegar nesse ponto, que é o ponto crítico, né? Porque daqui para frente ela começa a crescer, né? Então, daqui até aqui ela é decrescente, né? Daqui para lá, decrescente. Daqui para cá ela é crescente. Então, o vértice é que vai determinar. Nesse caso é um ponto de mínimo, mas o vértice também pode ser um ponto de máximo, né? Dependendo de como está a concavidade da parábola, tudo bem? Como é que se determina lá o vértice, né? O vértice eu preciso de dois valores, né? Um valor de x, que a gente chama lá de x do vértice, e um valor de y, né? Porque para que se tenha um ponto no plano cartesiano, a gente precisa de as coordenadas cartesianas, né? Que são os valores de x e y. Como é que acha o x do vértice? O x do vértice, olha lá, tem uma formulazinha lá. É menos b sobre 2a. Menos b dividido por 2 vezes o a. Né? Lembrando que a e b são os coeficientes da função. Como é que acha o y do vértice? Né? É só fazer menos delta dividido por 4 vezes a. Lembrando que delta, né, que é uma letrinha grega, né? Vou colocar um asterístico aqui, ó. Isso aqui chama-se delta. E delta é uma parte da fórmula resolutiva da equação do segundo grau, né? Delta vale b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Estão lembrados? Delta é o discriminante da equação do segundo grau, né? Por que discriminante? Porque ele pode determinar se a equação vai ter duas, uma ou nenhuma resposta, né? Ou raiz, tá bom? Então, esse delta aqui é essa fórmula aqui, né? Então, quando lê lá delta, tem que calcular tudo isso aqui para substituir aqui, tá bom? Então, essa é uma parte teórica, né? Para que você relembre.
Se você tiver alguma dúvida, você pode pesquisar em livros, né? Enfim, pesquisar na internet, outras... Ou mesmo aqui no Google Classroom, você mandar perguntas ao professor sobre trechos aqui que você não entendeu, tá bom? Bom, vamos lá na prática, né? Ver um exemplo de função do segundo grau, né? Como é que se constrói, como é que se esboça o gráfico. Vamos ver isso de duas maneiras, né? Eu trouxe 3 exemplos, mas vou fazer eles de 2 maneiras. A primeira maneira é construir um gráfico ponto a ponto. Vamos lá, deixa eu trocar a folhinha aqui. Aqui, ó, trouxe aqui o exemplo, né? Então, primeiro exemplo aqui, nós vamos construir um gráfico ponto a ponto, tá joia? Ponto a ponto, o que o professor quer dizer com isso, né? A gente vai lá, atribui valores para x, né? Valores próximos de zero, para o gráfico não ficar tão grande, né? Um pouco de valores negativos, um pouco de valores positivos. Quando você atribui valores para x, na função, no lugar do x você coloca esses números que você atribuiu, na hora que você resolve tudo isso aqui, você vai ter um valor de y, né? Então é isso que nós vamos fazer aqui, ó, nessa tabela, né? Então veja, eu escolhi aqui como um valor para x o número menos 2. Então onde tem x, eu vou pôr o número menos 2, né? Olha lá, menos 2, estou substituindo. Aí perceba que a expressão algébrica, ou seja, a expressão que tinha letras e números, né? Agora só tem número aqui, né? Se eu resolver essa expressão, eu vou achar o valor de y, né? Então, olha lá, menos 2 ao quadrado é 4, né? Menos 2 vezes menos 2 é 4. Menos 4 vezes menos 2, porque era 4 vezes x, né? Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8, com mais 3, né? Que já estava lá. Então, 4 mais 8, 12, com mais 3, 15. Então, veja, se o x for menos 2, o valor de y será 15. Tudo bem? E assim a gente segue, né? Olha, e se eu trocar no lugar do x, colocar o número menos 1? Então, vai ficar aqui, ó, onde tem x, eu vou pôr menos 1. Então, olha lá, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. Menos 4 vezes menos 1, menos vezes menos é mais, né? Então, 4 vezes 1, 4, mais 3. Então, 1 mais 4, 5, mais 3, 8. Então, quando o x for menos 1, o y será 8. E assim a gente vai formando os pares ordenados dessa função, né? Para cada valor de x, teremos um y correspondente a ele, e esses pares ordenados vão formar pontos no plano cartesiano. Então, seguindo lá, né? Pelos números que o professor colocou aqui na nossa tabela, né? Se o x for 0, então vai ficar 0 ao quadrado, 0, menos 4 vezes 0 dá 0, mais 3, né? Então, aqui, ó, 0 menos 0, nada, né? Nada mais 3, 3. Se o x for 1, né? Vamos lá, seguindo. Então, 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 dá menos 4, né? Esse 1 é positivo, né? Menos vezes mais, menos. Tudo bem? Mais 3. Então, 1 menos 4 dá menos 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Quando o x for 1, o y será 0. Bom, e quando o x for 2, 2 positivo, né? Vamos ver lá. Então, 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 2 dá menos 8, mais 3, né? Lembrando aqui, ó, menos vezes mais, menos. Número que não tem sinal é positivo, né? Então, vamos lá. 4 menos 8, tenho 4, devo 8, fico devendo 4. Se eu devo 4 e tenho 3 adiantado aqui, elenquei mais alguns pontos, né? Para melhor visualização do nosso gráfico. Coloquei aqui os pontos 3, 4 e 5, porque ao colocar esses pontos que nós determinamos aqui até o 2, né, do menos 2 ao 2, no plano cartesiano, a gente percebe que a curva não se completou, né? Olha lá, o professor já adiantou aqui e colocou o ponto menos 2 para o x e 15 para o y, formou esse ponto aqui. Menos 1 para o x e 8 para o y, formou mais esse ponto. 0 para o x, 3 para o y, esse ponto. Depois, 1 para o x, 0 para o y, o ponto sobre o eixo x. E para finalizar, 2 para o x e menos 1 para o y, formou esse ponto aqui. Aí, ligando esses pontos, veja que a curva aqui não se completou, né? Então, o que foi feito aqui? Vamos colocar mais alguns pontos, né? Vamos seguir aqui, ó, dando prosseguimento, já que eu parei no 2, vamos pôr o 3, o 4, o 5, para ver como é que vai se comportar. Para onde que vão os próximos pares ordenados, né? Então, veja, ó, se o x for 3, então substituindo lá no lugar do x o número 3, né? Então, fica lá 3 ao quadrado, 9,
Menos 4 vezes 3 dá menos 12, mais 3, né? Então, 9 menos 12 dá menos 3 mais 3 dá 0. Né? Bom, se o x for 4, então no lugar do x vamos pôr o número 4, então vai ficar lá. 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 4 dá menos 16, mais 3, né? Bom, 16 menos 16 dá 0. 0 mais 3 dá 3, né? Para finalizar aqui, um último ponto que eu escolhi, o 5, né? Se o x for 5, então no lugar do x vamos pôr lá o número 5. 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 5 dá menos 20, mais 3. Então, 25 menos 20 dá 5. 5 mais 3, 8. Né? Então, a gente tem a formação de outros pares ordenados para a gente completar o nosso gráfico. Né? Então, retomando lá. Ó. Se o x for 3, o y vai ser 0. Então, aqui, olhando para o plano cartesiano, né? Se o x for 3, o y é 0, então esse 3 não sobe nem 10, porque ele já está na direção do 0. Então, está aqui, ponto, né? Bom, se o x for 4, o y será 3. Então, 4 para o x, sobe até o 3 do y, até aqui, até a altura do 3, né? Se o x for 5, né? O y será 8. Então, 5... sobe até o 8, tá aqui o ponto. Né? Então, se a gente completar essa curva, perceba que é uma curva que agora ela vai partir para o ascendente aqui, ó, né? Para essa direção. Veja, vamos dar uma melhorada aqui para não ficar parecendo uma letra V, né? Nossa curvinha aqui, ó. Lembrando que isso aqui é um esboço, hein, turma? Para ficar dando risada aí do professor falando que ficou tudo torto, né? Então, se eu quiser o outro ponto simétrico a esse, né? Então tem que pegar aqui, ó, atribuir um valor para o 6, para o 7, para o 8, né? Daí a gente vai ver, da mesma forma que esse gráfico aqui veio decaindo para cá, essa outra parte vai vir aumentando para esse outro lado, conforme a gente vai atribuindo mais valores para x aqui, tende a aumentar a outra ponta aqui da parábola. Tudo bem? Mas aqui, como a ideia é fazer um esboço do gráfico, então está de bom tamanho aqui, já dá para a gente perceber, né? Pelo menos desse ponto até esse aqui, ó, a curva certinha aqui, a nossa parábola, né? O esboço do gráfico, tá bom? Então, essa é uma das maneiras de construir o gráfico, né? Aqui a gente tem uma função de segundo grau completa. E um outro ponto aqui que é legal estar realçando, né? Veja o seguinte, ó, como foi dito lá no início, né? O a dessa função, aqui é 1, tá vendo? Não tem número aqui, ó. O a é 1. Tudo bem? E esse 1... é um número maior do que 0. Então, nesse caso aqui, para essa função, o a é maior do que 0. Tudo bem? Se o a é maior do que 0, olha o que aconteceu com o gráfico. Concavidade voltada para cima, olha só. Né? E o coeficiente c aqui é o número 3. Né? A gente sabe que o c é o número 3. E o c é justamente onde essa parábola intercepta o eixo y. Então, vamos lá, ver se isso deu certo, né? Então, olha aqui, ó, onde ela cortou o eixo y, bem no ponto 3. Tá legal? A gente retomar essas ideias aqui que estavam relacionadas ao esboço do gráfico, né? Então, lembrando aqui, né? Ó, o C é onde corta o eixo y, né? E onde corta o eixo x são as raízes, né? Então, veja aqui, ó, a gente não calcula as raízes, mas no caso aqui dessa função, as raízes dela são os pontos 1 e 3, né? Como você pode observar no gráfico, né? Onde a parábola interceptou o eixo x, né? Onde ela cortou o eixo x. No ponto 1 e no ponto 3, portanto, 1 e 3 são as raízes, como foi dito lá no esboço do gráfico, né? Aí eu dei uma adiantada aqui no exemplo B, já também uma função de segundo grau, uma função de segundo grau incompleta, né? Só tem o A e o C, né? O A é o valor que acompanha o X e o C é o termo independente. O A é negativo, né? O menos 1 aqui, eu até coloquei menos 1, né? Como o A é negativo, o A é um número menor do que 0, então esse gráfico vai ter uma parábola com concavidade voltada para baixo. E o C é o 4, então essa parábola vai interceptar o eixo y no ponto 4. Tudo bem? Aí atribui valores para x, né? Menos 2 até 2, para obter os valores de y
substituindo os valores na própria função, como a gente fez anteriormente, né? Então, aqui, ó, eu já dei uma pulada, né? Olha lá, no lugar do x eu coloquei o menos 2 ao quadrado dá 4. Como dá 4 positivo, com esse menos ele vira menos 4. Menos 4 mais 4 dá 0, né? Se o x for menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, por conta desse menos, ele fica negativo. Então, menos 1 mais 4, 3, né? E assim por diante, né? Bom, pegando esses pares ordenados aqui, né? Para cada valor de x, o y correspondente aqui calculado, eu esbocei o gráfico lá. Quando o x for menos 2, o y é 0, então ele não sobe nem desce, fica sobre o eixo x. Quando o x é menos 1, o y é 3, então a gente tem um par ordenado aqui, ó, forma um ponto no plano cartesiano. Quando o x for 0, o y é 4, né? Então a gente tem um ponto de máximo lá, como foi dito anteriormente, né? Então aqui, ó, o 4 vai ser justamente onde a parábola intercepta o eixo y, né? Quando c for 4, como foi dito lá no início, tudo bem? E seguindo lá, ó, quando o x for 1, o y será 3, e quando o x for 2, o y vai ser 0, então ele fica sobre o eixo x. Mais uma vez, né? Aqui, ó, menos 2 e 2 são as raízes dessa função. Raízes são os valores de x, né? Onde essa parábola intercepta o eixo x, né? E aqui, ó, 0 e 4 é o vértice dessa parábola, né? O ponto, nesse caso aí, um ponto de máximo, tudo bem? Que essa parábola tem a concavidade voltada para baixo, porque o a é negativo. Tá ok? Bom, essa parábola ela não começa aqui e termina aqui, né? Se eu atribuir mais valores negativos para x, eu vou ter valores aqui abaixo, aqui para esse lado, para essa direção. Se eu atribuir valores positivos aqui, ó, se eu colocar no lugar do x aqui, continuar colocando 3, 4, né? Então eu vou seguir essa parábola nessa direção. Então a gente não por melhor esboço, né, sempre nunca parar sobre o ponto, né, deixar ele assim esboçado para dar essa ideia de continuidade, né? Então, se eu continuar aqui atribuindo outros valores para x, 3, 4, outros valores positivos, né? Assim como eu atribuí outros valores negativos, em vez de ter começado no menos 2, ter começado no menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e assim por diante, eu teria esses outros valores aqui nessas direções aqui, tudo bem? Completando a parábola. A ideia é só ter um esboço, né? Só ter uma representação, tá joia? Então, eu fiz dois exemplos, né? Construídos ponto a ponto, tudo bem? Esse primeiro exemplo e esse segundo exemplo aqui na construção do gráfico ponto a ponto. Aí eu vou para um terceiro exemplo, que eu já deixei meio que preparado aqui, usando aquelas ideias fundamentais sobre o esboço do gráfico, né? De novo aqui, ó, vou retomar. Como o professor falou em esboço do gráfico, né? Tinha lá, quando o y é 0, para achar as raízes, né? Os pontos de intersecção com o eixo x, que são as raízes, e o vértice, né? Que pode ser um ponto de máximo ou ponto de mínimo. Daí a gente calcula o x do vértice e o y do vértice, e acha esse ponto aqui, ó, x do vértice e y do vértice, você vai ter um ponto aqui, que é o vértice dessa parábola, né? E nessa fórmula aparece o deltazinho lá, tá vendo? No y do vértice. E o delta é b2, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui veio lá da equação do segundo grau, né? Fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Então, voltando no nosso exemplo C, né? O professor já deixou meio que prontos aqui, como a gente estudou no ano passado, como se resolve a equação do segundo grau, né? Veja, a gente está falando em função do segundo grau, né? Função é uma relação de interdependência entre duas variáveis, né? Então, para achar as raízes da função, vamos determinar y igual a 0. Né? Então, se o y for 0, no lugar do y pôr o número 0, aí, em vez de ter duas variáveis, x e y, só tem uma só, que é a variável x, né? Então, essa função passou a ser uma equação do segundo grau. Tudo bem, galera? Nessa equação do segundo grau, a gente tem que os valores de A aqui é mais 1, o valor de B é mais 4, 4 positivo, né? E o valor de C é 3 positivo. Então, vamos calcular o delta, né? Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos lá. No lugar do B, o mais 4. No lugar do A, o mais 1. E no lugar do C, o mais 3, né? Então, fica lá. Delta é igual B ao quadrado mais 4 ao quadrado, 16. Depois aqui uma multiplicação de 3 números, ó, na sequência.
4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Agora vamos pôr o sinal. Multiplicou os 3 números, tem que multiplicar os 3 sinais também. Menos vezes mais é menos, e menos vezes mais, menos. Então, ficou lá. 16 menos 12, que dá 4, né? Então, no lugar do delta aqui, ó, na fórmula de Bhaskara, agora, né? Fórmula resolutiva da equação de segundo grau, no lugar do delta, vamos pôr o número 4. No lugar do B, tá vendo? O B, 4 positivo. E no lugar do A, 1 positivo. Tudo bem? Então, vamos, depois que substituiu na fórmula, né? A gente vai lá e calcula os valores. Elimina os parênteses, calcula essa raiz, né? Então, olha aqui. Aqui sempre vai ter uma regrinha de sinal, né? Lembra? Menos vezes mais é menos. Então, menos 4, mais ou menos. A raiz quadrada de 4, que é 2, né? 2 vezes 2, 4. Embaixo aqui, ó, 2 vezes 1, 2, 2 positivo, né? Daí a gente separa esse mais do menos, tá lembrado? Ao separar o mais do menos, a gente vai ter o x' e o x duas linhas. Então, vai ficar lá, menos 4 mais 2 sobre 2. E aqui embaixo, menos 4 menos 2 sobre 2, né? Daí teremos menos 4 mais 2, devo 4 e tenho 2, devo 2. 2 dividido por 2 é 1, e menos dividido por mais, menos. Então, a primeira raiz, menos 1. Próxima raiz, menos 4 menos 2, devo 4 e devo 2, devo 6, sobre 2, né? Menos 6 dividido por 2 dá menos 3, né? Menos dividido por mais é menos, então menos 3. Então, essas são as raízes, né? Os valores onde a função intercepta o eixo x. Bom, agora vamos calcular o vértice, né? O vértice dessa parábola, né? No caso aqui, ó, como o A é positivo, né? Então, ponto de mínimo dessa parábola, tudo bem? Já que ela tem concavidade voltada para cima. Então, o x do vértice é menos o B sobre 2A. Essa é formulazinha, tem que decorar, né? Então, menos o B lá desde o início é 4 positivo, né? Tá lembrado? Então, vai ficar aqui, ó, 4 positivo, e no lugar do A, 1 positivo. Aí aqui sempre vai ter uma regrinha de sinal por conta da fórmula, né? Então, menos vezes mais dá menos, e 2 vezes 1, 2. Portanto, o x do vértice vai ser menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, aqui é o x do vértice. Agora, o y do vértice é menos o valor de delta. Bom, o delta a gente calculou lá, né? Precisa calcular de novo. Delta deu 4, né? Então, vai ficar aqui 4 positivo. Embaixo, 4 vezes A. O A sabemos que é 1, né? Então, menos vezes mais é menos, menos 4. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4 dá 1. E menos dividido por mais, menos. Menos 1. Tudo bem? Então, veja, ó, fazendo isso aqui, a gente tem alguns pontos que são fundamentais. Então, aqui, ó, menos 1 e menos 3. Aqui, ó, menos 1 para o x, né? E menos 3 é o x duas linhas. Então, menos 3 está aqui, ó. Tudo bem? Então, aqui são os dois pontos onde essa parábola vai passar. A gente já sabe que a concavidade é voltada para cima. Por que sabemos? Porque se você olhar aqui, ó, no A, né? No A dessa função, o A é um valor maior do que zero. O A é positivo. Então, a concavidade é voltada para cima. Tudo bem? Então, a gente já sabe que ele vem nessa direção, para cima. Aonde que ele vai cortar o eixo Y? É só olhar lá na função, ó, no 3, né? Já que o C é igual a 3, então aqui a gente vem aqui e já marca outro ponto fundamental. Aqui, né? Estou esboçando o gráfico sem fazer ponto a ponto, né? Usando essas formas fundamentais, né? E agora vamos colocar esse par ordenado em jogo, ó. Menos 2 e menos 1. É o x do vértice é o menos 2, e o y do vértice é menos 1. Então, menos 2 para o x, desce até o menos 1 do y. Menos 2, desce até o menos 1. Então, a gente tem aqui o ponto que é o vértice. Tudo bem? E aqui a gente consegue construir a parábola. A parábola vem nessa direção aqui. Aqui é o valor de mínimo. E daqui para frente ela sobe, né? Então, ó, faz essa... Né? Ela vem aqui, ó, na sua direção decrescente até achar o seu ponto de mínimo. E daqui para frente ela começa numa linha de ascensão, né? Crescente. Então, a ideia é esboçar o gráfico, né? Se eu quiser achar esse outro ponto aqui, né? Desse lado, para ver que direção que vai para cá, é só atribuir para o x. Eu colocar aqui o x menos 4,
Então, eu vou ter um valor de y jogando aqui ó, na própria função. No lugar do x, eu vou pôr menos 4. Eu calculo isso e acho o y. Né? Então, eu vou ter outro ponto. Como a ideia é só esboçar, aqui já está de bom tamanho. Tudo bem, turma? Então, de novo aqui, ó, nós fizemos 3 exemplos, né? Um usando as fórmulas, né? Observe bem, depois você assiste o vídeo com calma, pode pesquisar em livros novamente, né? Aqui é apenas um exemplo de como se faz o esboço do gráfico usando esses pontos fundamentais aqui, tudo bem? E nos outros exemplos, né? No exemplo A, o professor fez ponto a ponto, né? Fazendo aqueles cálculos aritméticos aqui, né? Trocando o valor de x, né? Pelos números que eu identifiquei aqui, achando os valores de y correspondente. Aí, de posse desses pares ordenados, a gente substitui no plano cartesiano e esboça o gráfico também, né? E aqui no outro exemplo, no exemplo B, o professor fez algo semelhante também, né? Apresentou valores para x, atribuiu valores para x, calculou os valores de y correspondentes a ele e ponto a ponto foi lá, né? Esboçando o gráfico. E lembrando dessas ideias que são fundamentais, né? Definição do conceito de função de segundo grau, o que são coeficientes, né? Que são esses números que vêm na função. Esses números é importantíssimo saber identificá-los, né? Porque esses números vão dar esses outros indícios, né? Olha, aqui o A dá o comportamento do gráfico, né? Se ele vai ser com cavidade voltada para cima ou para baixo. Quando a gente coloca o y igual a zero, a gente acha as raízes, né? Usando a equação do segundo grau, né? Usando a fórmula resolutiva da equação do segundo grau. E para achar o vértice, né? Pode ser um ponto de mínimo ou ponto de máximo, a gente usa essas duas formulazinhas aqui. Tudo bem? Agora veja, aqui é só ideias fundamentais, né? Como se chegou nessas fórmulas, como se chega na equação do segundo grau, na fórmula resolutiva da equação do segundo grau, já é uma outra aula, que a gente inclusive viu parte delas, né? Dessas fórmulas no 9º ano. Tudo bem, turma? Então, aqui são só conceitos iniciais para que a gente tenha noção de como se constrói e se representa uma função de segundo grau graficamente, como que se identifica uma função para saber que ela é de segundo grau, né? E para perceber como que se comporta o gráfico da função de segundo grau. Tudo bem? Dúvidas é só mandar lá no Google Classroom, né? Entrar lá na nossa sala de aula virtual, que o professor vai estar respondendo, tá joia? E no final desse vídeo aqui, junto a esse vídeo, eu vou colocar algumas atividades para que vocês resolvam sobre a função de segundo grau, usando essas ideias aqui. Tá joia, turma? Então, fiquem em paz, fiquem com Deus. Forte abraço aí do professor Gilberto.